Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém. Amém. Meus irmãos, que alegria, viu? Que alegria, né? Poder retornar a esta casa, a esta igreja tão amada, tão querida, igreja que nós temos orado pela vida dela e sabemos que os irmãos também têm orado por nós. Igreja que nós fizemos parte dela de 2018 a 2023, mas que não deixamos fazer parte, né? Porque cada irmão está no nosso coração. Eu, a Josi, o Benjamin. A Josi e o Benjamin, os irmãos devem estar sentindo falta deles aí, não está conosco aqui nessa noite, porque poucos minutos antes de arrumarmos para sair, para virmos, o Benjamin, aproveitando a companhia dos primos o dia todo, brincando, pulando para lá, para cá, né? Tá agitado, irmão, a gente vai ficando velho, a gente não consegue acompanhar mais não, né? Eu estou num ritmo assim que eu já não estou conseguindo acompanhar muito não. E o Benjamin apagou no sono, pegou no sono, e aí a Josi teve que ficar com ele, né? Aqui na casa da minha sogra, nós estamos hospedados ali, nós estamos fazendo assim, um pouquinho na casa da sogra, do sogro, um pouquinho na casa da mãe e do pai, nós estamos fazendo assim, né? Mas Deus tem nos abençoado e nós damos graças a Deus por tudo, né? No final de 2023, os irmãos aqui se recordam, nós viajamos então, né, para Pedra do Sino, e ali nós assumimos a igreja, e agora nós estamos em transição novamente, nós estamos indo ali para a região Vale do Aço, né? Próximo ali a Ipatinga, a igreja presbiteriana de Açucena, e eu peço as orações dos irmãos que continuem nos abençoando, né? Nessa nova empreitada, nessa nova jornada, porque essa igreja é uma igreja muito querida e muito abençoada, né? Igreja onde eu pude aqui realizar a classe de catecúmenos, né? Os irmãos se lembram aqui, muitos deles se lembram aqui, iniciei a classe de catecúmenos, finalizamos, avaliados pelo conselho. Igreja também onde me casei, né? O casamento meu e da Josi foi nessa igreja também onde fui ordenado, né? A cerimônia de ordenação foi aqui nessa igreja. Então assim, temos motivos de sobra, né? Para glorificar a Deus pela vida dessa igreja, e temos muita gratidão a Deus pela igreja presbiteriana Ebenezer, né? Aqui na cidade de Mariana. Que Deus continue abençoando essa igreja que está em nosso coração, né? Em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, agradecendo desde já o convite, né, do pastor que não está aqui conosco nessa noite, o pastor Oswaldo, agradecendo também ao conselho da igreja e toda a igreja também, né, por nos receber e nos recepcionar aqui nessa noite. E eu quero então meditar na palavra do Senhor juntamente com a igreja. Eu peço à igreja que eles puderem ficar de pé, nós vamos abrir a palavra do Senhor. O livro de Êxodo, capítulo 1. Livro do Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 22. Nós vamos fazer a leitura alternada. Eu leio os versículos ímpares, eu vou pedir que toda a igreja leia os versículos pares. Livro do Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. As parteiras temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que assim deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas
e antes que lhes chegue as parteiras, já deram à luz seus filhos. E Deus desdenha as parteiras, e o povo aumentou, se tornou um só. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou a Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem ao meu Deus, lançarei o filho, mas a todas as filhas deixarei o filho. Amém. Vamos fechar nossos olhos, nós vamos orar mais uma vez. Santo Deus eterno Pai, nós rendemos graças ao Senhor nessa noite. Ó Deus, maravilhoso és, santo, 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 Tu és incomparável, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade do Teu povo nessa noite, estar aqui reunido, congregados, ó Deus, para louvar, adorar, cultuar ao Senhor. Pedimos ao Senhor que abra os olhos do nosso coração neste instante, iluminando o nosso entendimento, para recebermos mais da Tua palavra, a que o Senhor possa nessa noite operar, edificando-nos, ó Deus, consolando-nos, ó Deus, ministrando em nosso coração a Tua palavra, que é infalível, que é inspirada, que é inerrante, e ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada ao nosso coração, Pai. Porque toda edificação procede do Senhor, todo crescimento na fé procede do Senhor, e nós estamos aqui com os ouvidos atentos à Tua voz, que toda a nossa atenção esteja voltada para o Senhor, e toda a glória seja dada a Ti unicamente. Oramos assim, ó Deus, nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nesse seu segundo livro, Moisés, ele continua, assim como em Gênesis, narrando os atos salvadores de Deus no decurso da história, por meio de um povo que ele chamou, que ele escolheu para o louvor da sua glória. Se em Gênesis nós vemos este povo sendo formado a partir de Abraão, em Êxodo nós podemos observar a libertação desse povo de Deus e também a organização deste povo que iria caminhar por meio ao deserto. E no início desse livro de Êxodo, o povo hebreu estava no Egito, há cerca de mais ou menos uns longos 400 anos, o que é muito tempo. E os egípcios, eles eram descendentes de Misraim, que era neto de Noé, da linhagem de Cã, conforme nos relata o capítulo 10 de Gênesis. E o povo de Deus, ele havia crescido nessa terra, nesse contexto, no Egito, após a chegada dos irmãos de José ao Egito. Esse povo se multiplica, e o que acontece é que José morre. José, finalzinho aí do livro de Gênesis, nós vamos ver que ele morre ali na terra do Egito, e ali então um novo faraó começa a governar, um faraó que não conheceu a José, e ele passou a enxergar os hebreus como sendo uma grande ameaça política para o seu governo, para o seu reinado, para a sua nação. E após um período de tranquilidade, um período de paz, ocorre que a memória de José, que já estava sendo esquecida, porque esse novo faraó, ele não se lembrara dos grandes feitos de José aos egípcios no período da grande seca, no capítulo 41 do livro de Gênesis. E a vida deste povo hebreu então se torna amarga, debaixo da tirania desse novo governante déspota,
que é o Faraó. No versículo 14 nós vemos isso, que a vida dele se torna amargurada. Isso aqui vai nos servir como um pano de fundo para entender aqui o contexto do que se passava, para adentrarmos então nos acontecimentos deste texto. E aqui é importante destacarmos alguns pontos. Eu quero mencionar 3 desses pontos aqui importantes no texto. E o primeiro deles, que vai tratar a respeito do temor, mostra que o temor a Deus, ele deve estar acima de ordens que são perversas. Se os irmãos observarem comigo, do versículo 15 ao versículo 17, vai nos relatar que este rei, o novo rei do Egito, ele dá ordens às parteiras dos hebreus, dizendo a elas que examinassem aqueles que estavam por nascer, que se esses fossem meninos, deveriam ser imediatamente mortos, e se fossem meninas, deveriam viver. Mas o versículo 17 vai dizer que as parteiras temeram a Deus e não fizeram conforme ordenara o rei do Egito, e deixaram viver não só as meninas, mas também os meninos. Interessante essa primeira parte do texto, ao relatar o temor das parteiras, que estava acima de ordens perversas. Esse faraó, esse novo faraó, os historiadores dizem que ele era o Ramsés II, de acordo com algumas informações bíblicas e extras bíblicas, mas o fato é que ele queria impor um controle populacional forçado aos hebreus, praticando o infanticídio coletivo, ou seja, exterminando todos os bebês recém-nascidos do sexo masculino. Interessante porque houve outras tentativas também de infanticídio coletivo, e algumas foram até bem sucedidas, e alguns irmãos aqui devem se lembrar do que fez o governo chinês no final da década dos anos 1970, quando ele impôs esse controle de natalidade sobre a política do filho único. Esse era chamado controle que o governo chinês colocou na década de 70 sobre o seu povo, onde só era permitido aos chineses ter apenas um filho, e sobre penalidade, aqueles que tivessem mais de um filho, eles poderiam perder os seus benefícios sociais que o governo porventura poderia oferecer, poderiam perder até o emprego, e em alguns casos o chinês ele era até multado se ele tivesse mais de um filho. Então era um tipo de controle de natalidade recente isso na China, mas esse imposto pelo faraó Ramsés II era muito cruel, era muito mais cruel, porque a criança recém-nascida, as parteiras teriam que pegar essas crianças e simplesmente assassiná-las a sangue frio. Isso era a ordem do faraó às parteiras, e elas receberam essa ordem do rei mais poderoso da sua época, que era Ramsés, o rei do Egito. No entanto, o texto vai nos dizer aqui claramente que as parteiras, o quê? Temeram a Deus. É isso que o texto nos diz nos versículos que nós acabamos de ler, meus irmãos. E esse temor que as parteiras tiveram é uma decisão prática. O temor é uma decisão prática em desobedecer. Aqui nesse caso, elas desobedeceram uma ordem de uma autoridade política. Elas desobedeceram uma ordem direta,
porque elas entenderam que era uma ordem injusta, mesmo advindo de uma autoridade, a mais poderosa da época. Elas desobedeceram uma ordem injusta e perversa para obedecer a Deus, e isso se chama temor. Isso é resultado de temor a Deus. Isso me lembra um outro texto no livro de Daniel, onde 3 jovens também desobedeceram uma ordem direta de um governante, não se curvaram à estátua de Nabucodonosor. Isso é desobediência civil por um motivo justo, que é o quê? Uma ordem perversa que fere um princípio bíblico, que fere um princípio de obediência a Deus, de temor a Deus. Então o texto vai dizer claramente que essas parteiras temeram a Deus. Meus irmãos, isso é muito sério que as parteiras fizeram, porque se elas tivessem tomado a decisão errada, se elas tivessem não temido a Deus, mas temido mais a Faraó, elas tomariam a decisão errada, e isso resultaria em uma situação catastrófica e terrível para o povo de Deus, porque resultaria em casamento misto, porque apenas as moças ficariam vivas, aquelas meninas iriam crescer. E com quem os irmãos acham que aquelas meninas, aquelas moças hebreias seriam obrigadas a se casar? Com os moços egípcios. Isso resultaria em algo catastrófico, o casamento misto de servas de Deus com servos do maligno, com homens que não temiam a Deus. O povo de Deus, ele seria miscigenado. Então essas meninas automaticamente se casariam com os egípcios. Isso faria com que a religião única, exclusiva dos hebreus, fosse aos poucos sendo contaminada pela pluralidade dos deuses egípcios. Nós sabemos muito bem que o cristianismo é uma religião monoteísta, é a herança que nós recebemos dos judeus e dos hebreus. O Senhor é um único Deus, está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 6, somente a Ele servir. Está em Êxodo capítulo 20, somente o Senhor é Deus, é o primeiro mandamento dos 10, e os hebreus aqui, eles estavam correndo um grande risco, porque os egípcios eram pluralistas, eles não eram monoteístas, eles tinham os seus deuses, eles eram politeístas, eles serviam a Ísis, a Osíris, ao deus Ra, ao deus Amon-Ra, e daí por diante, eram centenas de deuses, e o povo de Deus corria um sério risco. Porém, essas parteiras que nos servem de exemplo de temor a Deus, essas parteiras, elas confrontaram Faraó, porque na verdade o Senhor as estava usando como instrumento para confrontar o politeísmo egípcio e mostrar que nós servimos apenas a Deus, que nós não servimos a deuses, que nós servimos apenas ao Senhor, que a nossa fidelidade é exclusiva ao Senhor. E você e eu, nós somos tentados todos os dias, não adianta. O crente, ele é tentado todo dia a se tornar politeísta. Ele é tentado a adorar o seu chefe no trabalho, ele é tentado a adorar, às vezes até um cônjuge, por que não? Às vezes ele é tentado a adorar coisas e objetos,
O crente todos os dias ele é tentado ao politeísmo, a abandonar a sua fidelidade exclusiva a Deus, o seu temor a Deus e praticar aquilo que a palavra de Deus abomina. Meus irmãos, nós vivemos dias onde os valores bíblicos eles estão sendo confrontados diante de nós. Os valores bíblicos, eles são confrontados diante de nós. Esses valores éticos que nós recebemos mediante a palavra de Deus, que fazem parte da nossa vida cristã, da nossa identidade cristã, eles são um tesouro muito valioso e eles são inegociáveis para nós. E esses valores são desprezados pela sociedade, eles são pautados pela palavra de Deus e nós devemos nos atentar a eles. E a Bíblia confronta práticas comuns na sociedade que parecem algo normal. O que para as parteiras podia ser algo normal, assassinar bebês, assim como para a sociedade algumas práticas antiéticas são normais, como o namoro sem compromisso formal, sacramental, a interrupção da vida no ventre, o divórcio sem licitude, a fé libertina ou fé liberal. Isso tudo parece comum à sociedade, mas para a palavra de Deus não é comum. Para o povo de Deus não é algo comum. Mas por que não é algo comum para o povo de Deus? Porque não é comum mediante a palavra de Deus. Meus irmãos, o mundo não pode manipular a nossa fé. O mundo não pode dizer da forma como nós devemos crer e praticar a nossa fé diante de tantos movimentos hoje anticonservadores, anticristãos. Nós estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados na nossa fé, mas o mundo não pode dizer como é que nós devemos crer ou praticar a nossa fé, porque quem diz como nós devemos crer e praticar a nossa fé são as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, por isso nós devemos pedir a Deus o discernimento para permanecermos fiéis à sua palavra, mesmo quando isso nos traz um desconforto social. O crente, ele é alguém que traz um desconforto no meio da sociedade, porque ele é diferente, ele pensa diferente, e ele age diferente, ele também crê diferente de uma sociedade vil. Meus irmãos, isso não quer dizer que o crente não foi chamado a obedecer. O crente foi chamado sim a obedecer às autoridades civis. Isso está em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Nós somos chamados à obediência à autoridade civil, mas nunca a custo de prejudicar a nossa obediência a Deus. Nunca nós somos chamados a obedecer à autoridade civil a custo da nossa obediência à palavra de Deus, ao Senhor Jesus. Por isso essas parteiras, temendo a Deus em primeiro lugar, elas recusaram a obedecer essa ordem que era perversa. Meus irmãos, certamente as parteiras hebreias, elas tinham conhecimento da história do povo de Deus, certamente, porque a história do povo de Deus era contada, era uma transmissão oral fidedigna, então se contava de pai para filho a respeito do povo de Deus. Naquele tempo as escrituras estavam sendo formadas, ainda não tinha um cânon bíblico do Antigo Testamento, muito menos do Novo. Então, os grandes feitos de Deus eram contados, e essas parteiras, por serem hebreias, certamente ouviram por meio dos pais, dos avós, os grandes feitos de Deus, e por isso elas se recusaram a obedecer a ordem de Faraó. Certamente elas ouviram a história de Abraão,
de como ele sai de Ur dos Caldeus, vai para Harã, e de Harã então ele vai para a terra prometida. Ao ouvir a voz de Deus, ele vai segundo a direção de Deus. Ele parte então de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, de acordo com a vontade de Deus, para que se cumprisse a aliança de Deus com ele e com a sua descendência, de que ele seria uma grande multidão, um povo tão numeroso como o pó da terra e como as estrelas dos céus. Gênesis capítulo 13, também o capítulo 15, vai contar um pouco da história das promessas de Deus a Abraão e a sua descendência. Mas o grande fato é que Deus prometeu ser o Deus de Abraão e também o Deus da sua descendência. Da sua descendência. O que significa isso? Deus é o seu Deus e o Deus dos seus filhos. Ele prometeu ser o seu Deus. Ele diz a Abraão: vou ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então, Deus, o Senhor, Ele é o meu Deus e o Deus da minha descendência, dos meus filhos, porque isso é promessa de Deus para mim e para minha casa, e eu não posso abrir mão disso, eu não posso. A gente ouviu muito, não na igreja, mas fora da igreja, os pais dizerem assim: não, meu filho já é maior de idade, ele faz o que ele quiser. Eu já ouvi pai dizer assim: não, cada um responde por si, ele segue a vida dele, que ele plantar ele vai colher, todo mundo sabe, planta se colhe. Mas existem pais, não na igreja, mas fora da igreja, que lavam as suas mãos concernente aos seus filhos e dizem: não, segue a vida dele, já é de maior, quiser dormir fora de casa, dorme, fazer o que quiser, faz. Lavam as suas mãos e entregam os seus filhos ao mundo. Mas a palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Por isso as parteiras entenderam que aqueles bebês eram herança do Senhor, e que o sangue daqueles bebês iria ser cobrado delas, caso elas desobedecessem a Deus e obedecessem à voz do déspota, do tirano Faraó. Meus irmãos, a que voz nós temos ouvido? A voz do mundo, a voz do pluralismo religioso, a voz dos movimentos anticonservadores, vozes que contradizem a palavra de Deus, ou nós temos ouvido e obedecido a voz do Senhor quanto aos nossos filhos? Como eu tenho criado meu filho, como nós temos criado os nossos filhos diante de Deus, com temor de Deus, porque aquelas parteiras não assassinaram aquelas crianças, mas existem muitos pais hoje que assassinam os seus filhos, entregando os seus filhos de mãos beijadas para o mundo criá-los, para o mundo dizer como é que eles devem viver, como é que eles devem crer, e o que é que eles devem ser. Há pais que se contentam no mundo, há pais que se contentam apenas em dar uma formação universitária para os filhos, acham que isso é tudo o que pode oferecer aos filhos, e não precisa de mais nada. Mas as parteiras hebreias não entendiam assim. Elas, por conhecerem a palavra de Deus, sabiam que o melhor que aquelas crianças poderiam ser e receber eram as promessas de Deus. Daquilo que elas deveriam ser, estava contido na voz de Deus para a vida delas. E por isso o Senhor vai honrá-las. E esse é o segundo ponto. Deus, Ele honra aqueles que o temem. Os irmãos observarem comigo, a partir do versículo 18 ao versículo 21, nós vamos ver que Faraó Ramsés, ele chama então as parteiras. Ele estava inconformado. Por que alguém ousou, na verdade duas mulheres, ousaram não obedecer uma ordem direta de um governante maior daquele tempo? E as parteiras respondem a Faraó,
versículo 19, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes, e antes que lhes chegue a parteira, elas já deram à luz filhos, e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Meus irmãos, acontece algo surpreendente aqui nos versículos seguintes, porque as parteiras agora, elas iriam experimentar a ira e a indignação de Faraó, e ele sim vai questionar as parteiras, ele questiona na sua autoridade, lhe é lícito questionar, e ele pergunta às parteiras, com muita indignação, ele é tomado de surpresa, porque Faraó mesmo não esperava que duas simples parteiras não pudessem obedecer às suas ordens, e as parteiras lhes dão essa resposta: não, as mulheres hebreias são muito fortes, antes que a gente chegue lá, o bebê já nasceu, não deu nem tempo, né? Foi muito rápido, na hora que a gente vai chegar, o bebê já nasceu, já está chorando, né? Então, a resposta delas foi essa. De fato, meus irmãos, se olharmos o exemplo de Raquel, em Gênesis 35, Raquel foi muito vigorosa, até o nascimento de Benoni, né? Foi transmitido como Benjamim depois, né? O nome do meu filho. Raquel foi muito vigorosa até a morte. Então, as parteiras, elas não estavam dizendo em verdade. As mulheres hebreias, certamente, elas eram muito vigorosas, né? E as parteiras utilizaram de um fato verdadeiro aqui, para inteligentemente protelar o parto das hebreias. Então elas não omitiram de Faraó, elas não mentiram, elas disseram: certamente as hebreias são muito vigorosas, elas não são como as egípcias, né? Automaticamente ou indiretamente as parteiras estão dizendo: as egípcias são fracas e as hebreias são fortes, né? Dizendo isso no rosto de Faraó, porque a ousadia das parteiras era tamanha, e o temor de Deus ao mesmo tempo elas tinham, então elas puderam falar com Faraó dessa forma. Meus irmãos, isso mostra a aliança que Deus tem com o seu povo, o povo da aliança, o povo a quem Deus guarda, o povo a quem Deus ama. Deus tem uma aliança, um pacto com o seu povo, e ela é irrevogável, e esse povo, sim, o povo da aliança, estava se tornando ainda mais numeroso no Egito. Interessante que no marcante sermão de Pedro em Jerusalém, onde ele prega aos judeus, em Atos capítulo 2, verso 39, o apóstolo Pedro vai dizer exatamente isso: olha, o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pacto, e Ele tem um pacto com vocês que creram, mas não só com vocês, mas também com a sua descendência. Verso 39, Deus tem promessas para vocês e com a descendência de vocês, de fazer uma multidão. E pelo fato dessas parteiras temerem a Deus e não assassinarem aquelas crianças, o texto vai dizer de modo muito maravilhoso, e quando eu leio essa parte do texto, eu fico maravilhado, como que o Senhor faz as coisas tão perfeitas. Aquelas parteiras não tinham famílias, elas não tinham filhos, e olha o que Deus fez com a vida delas. O texto vai dizer no versículo 21, que pelo fato delas temerem a Deus e não matarem os filhos dos seus contemporâneos, Deus deu a elas seus próprios filhos como presente. Aquelas parteiras que certamente tinham um anseio no coração, o texto vai dizer no versículo 21 que Deus constituiu família aquelas hebreias. A bênção de Deus foi abundante sobre elas. Isso contrasta com aquele que quer destruir as vidas, enquanto o Senhor é o autor da vida e dá vida,
e estava dando às parteiras o dom da vida, contrasta com aquele que quer destruir vidas, com o déspota. O desejo perverso no coração de Faraó foi vencido e derrotado pelo poder divino, pelo plano divino na vida do seu povo. Meus irmãos, o sistema patriarcal ou patriarcado, ele está em declínio. Ele está em constante declínio, porque a família tradicional, ela forma e sempre formou a estrutura da sociedade em todos os tempos, porque é por meio da família patriarcal que Deus escolheu difundir a sua imagem e semelhança na face da terra. É por meio da família de Deus que o Senhor difunde a imagem do seu Filho Cristo Jesus sobre a terra. É quando os homens olham para a igreja e vê que a igreja é frutífera, que a igreja é próspera, que a igreja está cheia de filhos de Deus, de servos e servas de Deus que trazem a imagem e semelhança do Filho de Deus em Cristo Jesus, a imagem que foi restaurada em Cristo Jesus. Meus irmãos, como família de Deus, de que forma nós temos exercido a nossa fé? Como povo de Deus, de que forma nós temos difundido? Porque Deus honra aqueles que escolheram a fidelidade a Deus, ainda que pareçam insignificantes diante de homens poderosos. O Senhor nos escolheu. Interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, o texto vai dizer que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Terceiro e último, para finalizarmos, nós vamos ver que o propósito de Deus, ele sempre avança, mesmo que a opressão aumente, porque diante do fracasso, Faraó ainda endurece-se mais, ele endurece mais ainda o seu decreto, ele não se dá por vencido. Parece que há ali uma influência maligna no coração de Faraó, que ele não se dá por vencido, por derrotado, e ele insiste. Ele não vê que a mão de Deus está fazendo aquilo tudo. E o texto então vai terminar de forma muito sombria, mas ele prepara o cenário para o agir de Deus no nascimento de Moisés. E a maldade humana, ela não pode impedir o plano divino. O último versículo vai dizer: então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Agora Faraó se endurece ainda mais, agora ele dá ordens não para as parteiras, porque ele viu que não funcionou. O diabo sabe que dar ordens para servo de Deus não funciona. Servo de Deus, temente a Deus, ele não obedece às ordens do inimigo. Ele teme a Deus e obedece a Deus. Por isso agora o tirano Faraó, ele se volta ao seu próprio povo, aqueles que o seguem, que o cultuam, e ele diz: agora vocês, egípcios, quando nascerem, vocês mesmos vão assassinar, vocês têm autorização. Meus irmãos, é notório o fato, no decurso da história, o povo de Deus, a quem Deus escolheu, ele foi perseguido de modo incessante, de modo muito cruel, porque Faraó, ele muda o estratagema com o propósito de eliminar aqui uma liderança que pudesse libertar aquele povo. Herodes também, na tentativa de eliminar
uma descendência real. Ele manda matar todos os meninos em Belém de 2 anos para baixo, da mesma forma, com o mesmo espírito maligno, em Mateus capítulo 2. E esse ódio, ele também foi registrado em Apocalipse 12, versículo 6, que mostra o dragão em frente da mulher que estava para dar à luz, e o dragão queria devorar a descendência da mulher. Isso mostra uma perseguição incessante e cruel no decurso de toda a história, para com a linhagem santa, para com a linhagem do povo de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer que o mundo vos odeia. Ele vai dizer aos seus discípulos: o mundo vos odeia, mas nem Faraó nem Herodes puderam se opor e prevalecer contra o plano de Deus. É por isso que Jesus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, por causa do plano de Deus, por causa do propósito de Deus. Não é por causa da minha e da sua força, da minha e da sua inteligência, da minha e da sua capacidade. Não é porque eu ou você somos bonitinhos, não é nada disso. Mas é por causa do propósito de Deus, é por causa do plano eterno de Deus, é por causa da vontade de Deus, e por isso o propósito de Deus sempre vai prevalecer. É Deus aqui traçando a história dos hebreus, para através dessa história trazer ao mundo o Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso, a excelência do plano de Deus, ela tem sua realização final com o nascimento de Jesus Cristo, a criança abençoada. E nós vemos aqui, então, a preservação da linha da promessa, que termina em Cristo Jesus, que culmina em Cristo Jesus. Então Faraó é esse estereótipo diabólico e perverso, um instrumento na tentativa de eliminar uma futura liderança que pudesse representar o povo de Deus, do Deus Todo-Poderoso na face da terra. Meus irmãos, comigo e com você não é diferente. O inimigo tenta eliminar a linhagem de Deus. O inimigo tenta nos eliminar a nossa descendência, porque ele sabe que nós somos o povo de Deus abençoado. Por isso, meus irmãos, o levante do inimigo é por causa da promessa de Deus. Por isso a importância da fidelidade a Deus, porque Deus continua soberano, mesmo quando o cenário parece o pior dos possíveis. Deus, Ele não revoga o seu plano, Ele não muda o seu propósito para com sua igreja. Por isso a palavra de Deus vai dizer, até mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não muda, nele não há sombra e nem variação, diz o escritor Tiago da sua epístola. Por isso, meus irmãos, nossa esperança está no fato de que nenhum decreto humano pode frustrar os planos do Senhor para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Por isso esse texto, ele nos mostra a importância de sermos tementes a Deus em qualquer situação. Nos mostra também a responsabilidade moral do crente diante das leis injustas, e nos mostra também a soberania absoluta de Deus sobre o governo humano. Deus preserva a vida e conduz a história para cumprir o seu propósito eterno, o seu plano na vida do seu povo, da sua igreja. Que nós possamos ser encontrados assim fiéis ao Senhor, tementes a Deus a todo o custo, e isso vai nos exigir coragem, ousadia, fidelidade ao Senhor. Como tem sido esse seu relacionamento com Deus? Como tem sido praticada a sua fidelidade a Deus?
a todo custo, a qualquer custo, como nós temos nos apresentado e exercido a nossa fé diante do Senhor. Eu quero te convidar nesse instante a ficar de pé, para que possamos orar. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o soberano sobre todos os reis da terra, sobre todos os governos e circunstâncias. Tu és Deus e não há outro. Ó Senhor, nós te pedimos, dá-nos um coração que te ama acima de qualquer coisa, acima de tudo e de todos. Concede-nos, ó Pai, assim como foi mostrado no texto, temor para obedecer à Tua vontade, mesmo quando isso nos custa conforto ou segurança. Que possamos obedecer-te e temer-te, ó Deus, seja na igreja, em casa, no trabalho, na escola, na rua. Pai querido, que possamos refletir a glória do Senhor, a presença do Senhor, a imagem e semelhança do Senhor. Que nossa vida, Pai, que a vida de cada um aqui nessa noite glorifique o Teu nome. Cada filho Teu e filha Tua, Pai, nessa noite, aqui nesta igreja, te glorifique, Pai. Que cada um seja um instrumento do Senhor para a preservação da vida e da verdade da Tua palavra. Que cada família aqui nessa noite, ó Pai, que é projeto do Senhor, ó Deus, que é plano do Senhor, ó Pai, com o qual o Senhor estrutura a igreja e a sociedade, que cada família aqui nessa noite possa ser fortalecida na Tua palavra e no Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, nós oramos ao Senhor, nosso Deus, Redentor e Salvador, agradecendo e glorificando-te, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar, que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Eu volto a palavra ao presbítero Adilson, mais uma vez, com muita alegria eu agradeço.